a gente sabe que as mulheres e os homens trans, né, podem ter câncer de mama, certo? Certo. Sim. Então, mas o risco de ter câncer de mama é mais elevado em quem faz terapia hormonal, seja em homem ou em mulher? O que é que você diz sobre isso, assim? Então, eu acho que antes de tudo, a gente precisa entender que todo corpo com tecido mamário corre o risco de desenvolver câncer de mama, né? Mas claro que isso decorre de fatores específicos e individuais, né? Assim, questão de qualidade de vida, de fatores genéticos, enfim. Tem muitas questões associadas, né? Mas principalmente condições pré-existentes, né? E aqui também é preciso romper com a ideia de que os hormônios podem causar cânceres. Na verdade, o que acontece é que os hormônios podem acelerar o aparecimento de cânceres em corpos que já tenham, que seja, enfim, pré-existentes, né? Câncer pré-existentes. A questão é essa. A hormonioterapia, ela proporciona o aceleramento do aparecimento desse tumor. Mas daí que a hormonioterapia eleva esse risco, não. Isso, Uhum, isso não. Isso não. Mas sim, é necessário, e aqui eu quero chamar inclusive atenção para isso, é necessário que, para que a hormonioterapia seja feita com segurança, com qualidade, é necessário fazer acompanhamento, né, com profissionais de saúde, é imprescindível, é uma questão básica para nós, né, que fazemos o uso e vamos continuar fazendo, né, então, é preciso fazer a hormonioterapia com acompanhamento médico. Isso é fundamental. uhum, uhum. Eu até fiquei um pouco receosa de fazer essa pergunta, porque, né, tem toda essa questão, né, é importante fazer o acompanhamento médico, né, que o médico vai estar Sim, sim. acompanhando, fazendo exames, vai verificar toda essa questão aí, né, mas a gente percebe que é uma coisa que fica muito no imaginário, né, é por isso que achei interessante a gente abordar um Uhum, pouquinho, sim. né, até para que as pessoas ampliem um pouco, né, as ideias sobre Uhum, essas questões. sim, sim. É isso. Resumidamente, é isso. Se você Uhum, tiver, né? Se essa pessoa trans tiver condições pré-existentes, sim, o hormônio pode acelerar esse aparecimento. Mas o hormônio em si, a hormonioterapia em si, ela não cria condições para criação, aparecimento de tumores cancerígenos, não. E aí, né, enfim, todos nós estamos suscetíveis a ter, né? O uhum, importante é que a gente se cuide, que a gente busque ajuda profissional. uhum. Então, vamos falando ainda sobre a questão de corpo e saúde, né? Durante o Outubro Rosa, fala-se bastante sobre a importância do toque no próprio corpo, né? E a importância do autoexame, enfim. O que é que você acha, né? O que é que você pensa sobre o tabu que as pessoas têm com o próprio corpo? Eu acho, ah, bem, esse na verdade, essa na verdade é uma pergunta que rende muito assunto. Vamos lá. O que é que eu acho sobre essa questão do tabu, né? Tabu com o Pode ficar à corpo. vontade. O espaço Eu é tô seu. tentando, eu tô tentando só deixar a câmera de um jeito que eu não fique muito longe e nem muito perto. Acho que assim tá dando pra me ver legal. Deixa eu só baixar o meu roteirinho, que eu também fiz um. É bom. É bom. Então, assim, eu, eu acho Hum, que, primeiro, a gente tem que chegar num ponto básico, assim, que é entender que a cis heteronormatividade é um organismo que orienta e classifica
como deve ser o corpo de uma pessoa trans. É a cisgeneridade que incentiva a cultura da passabilidade, que fomenta os processos de intervenções cirúrgicas, que estipula regras para o que nós devemos fazer com nossos corpos, né? Então, a gente tem que entender que a questão do tabu é uma ideia da própria cisgeneridade, né? Porque é a cisgeneridade que é a norma. Então, ora, tudo que for diferente da norma vai ser um tabu, né? É, vai ser lido e tratado enfim, oprimido, excluído, marginalizado. Isso vai acontecer com esse corpo dissidente. Essa é a primeira coisa. A gente tem que partir daqui, entendendo que é a cisgeneridade que acaba organizando o funcionamento dessas estruturas que fomentam a ideia de um tabu com o nosso próprio corpo. As pessoas trans, com certeza, podem e vão se sentir desconfortáveis com os seus corpos. Algumas outras vão ter, enfim, questões mais específicas, mais sobre partes do próprio corpo. Pessoas que sequer vão ter disforia, né? Então, as pessoas trans são plurais, né? É importante que a gente sempre reforce isso aqui. A, 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 a transgeneridade é plural, ela não é uma coisa só. Então, as pessoas não podem se limitar à ideia de que nós temos um tabu com nossos corpos e que isso é o que nos limita a ter acesso a algum serviço de saúde, por exemplo, né? A gente sabe que nós não temos acesso aos serviços de saúde porque, assim, 2 pontos, né? Primeiro, o Estado, né, que não supre e não promove o acesso. E um segundo ponto, dos próprios profissionais de saúde, que fazem das nossas idas a hospitais, a postos de saúde, momentos de muito constrangimento, momentos muito ofensivos. A gente se sente um ratinho, às vezes, em algumas ocasiões. Porque as perguntas que fazem não são o motivo pelo qual nós estamos fazendo uma visita ao hospital, né? As pessoas geralmente quando vão ao hospital elas vão no sentido de cuidar de sua saúde, de se precaver, de se Uhum. prevenir. E não é isso que Uhum. nós encontramos. Nós não encontramos acolhimento nos serviços de saúde. É importante a gente frisar. E eu acredito que as pessoas trans estão ressignificando o contato com o próprio corpo. Estão ressignificando o afeto que sentem pelo próprio corpo, né? Ressignificando a própria existência, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão de tabu com o próprio corpo é, sim, muito forte, é muito dolorida, né? E a gente tem que entender que uma estrutura inteira né, funciona à base desse sofrimento, da mutilação, né? Funciona através do fomento às intervenções cirúrgicas com açougueiros, sabe? Isso é primordial para a continuidade desse pensamento, de que nós Uhum. temos um tabu, que é o nosso próprio corpo, né? Eu acredito muito que as pessoas trans têm conseguido ressignificar essa relação com o próprio corpo. Falando por mim, nossa, com certeza eu vou ter uma felicidade plena, eu vou conseguir focar nos meus projetos, eu vou conseguir dar continuidade à minha vida, eu vou conseguir almejar novos espaços, se a minha cirurgia for feita, com certeza. Até lá, a minha vida está um pouco incompleta. Mas isso não significa que eu não goste do meu corpo ou que eu me odeio. Eu nem acho que isso é possível, né? Eu nem acho que eu conseguiria me odiar. Acho que não. Uhum.
Você usou um termo que talvez algumas pessoas tenham algumas dúvidas, né? Que é o termo disforia. Uhum. Mas você explicou, né? Colocando até um pouco das vivências, né? Enfim. Mas, assim, para o público em geral, assim, o que é que como é que você definiria disforia? A disforia. Bom, a disforia é basicamente quando nós temos uma relação difícil e complexa, né, de sofrimento com o nosso corpo ou alguma parte dele. Uhum, Mas a questão da disforia não como é que eu posso dizer? Ela não está ligada só necessariamente ao corpo, mas à ideia de como o corpo pode ser. E é uhum, por isso que eu falo que é a cisgeneridade que orienta, sabe? Porque é a cisgeneridade que pauta, que determina e que rege essas regras todas. E, na verdade, é a cisgeneridade também que nos impõe um ideal. uhum. Que você falou lá no início, né? Meio que o que é considerado a norma, né? E o que foge Uhum. dessa norma, então, é, Tudo que né? foge à norma é um tabu, né? De alguma maneira vai ser perseguido, enfim. Nossos corpos passam por esse processo e é interessante que a gente frise que a disforia, ela não tem necessariamente uma relação direta com os hormônios, né? A gente não pode achar que a hormonioterapia é uma solução para isso, para as disforias que a gente pode ter em relação aos nossos corpos. A única questão é que para nós a disforia é um problema, porque a gente não pode resolver das maneiras que nós gostaríamos. A gente não pode, enfim, requerer uma cirurgia no SUS, a gente não pode simplesmente fazer uma cirurgia de resignação sexual. E por muitas e muitas vezes, também por uma questão econômica, mas principalmente porque o nosso Estado, né, ele funciona à base desse controle da cisgeneridade que impede, né, que pauta essas regras, como todos, acho que basicamente quem está nos assistindo deve saber, né, que hoje em dia, ainda hoje em dia, em pleno século XXI, para uma pessoa trans passar por uma cirurgia, ela tem que fazer acompanhamento obrigatório com psicólogo e psiquiatra. Uhum, Ela não pode simplesmente ter o desejo de querer fazer. Ela tem que passar por esse processo. E isso é uma problemática muito grande. Porque, bom, se você quisesse fazer qualquer tipo de cirurgia, sabe? Se você tivesse como pagar, né? Tiver um profissional, você fará. Eu não. Essa é a questão. Para nós, as pessoas que estão regindo esse conjunto de regras que determinam e orientam a nossa vida, essas pessoas não nos querem vivas. As pessoas só uhum, não nos querem vivas. Né? Nós somos uma ameaça. Quase isso. uhum.